Torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, torcedor do Retrô, que neste momento está feliz com a classificação da Fênix à segunda fase da pré-copa do Nordeste. Foi do mesmo jeito da temporada passada, um Retrô que precisou dos pênaltis, ainda com muitas dificuldades, começo de temporada, mas na hora do vamos ver, na hora das penalidades, a equipe do Retrô cobrou tudo muito certinho, contou com a estrela do Paulo Ricardo e a equipe avança ao segundo momento da Copa do Nordeste. Retrô classificado e a partir de agora a gente fala sobre essa partida que tem aí os seus requintes de crueldade para a equipe do Confiança, que também fez um bom jogo, mas que o Retrô, no fim das contas, foi a equipe mais eficiente dentro da proposta de sair com a vaga à fase seguinte da competição. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois bem, de um jogo onde a temperatura afetou ambas as equipes, né? Os jogos às 4 da tarde no Nordeste, eles precisam ser revistos tanto pela Liga como também pela Confederação Brasileira de Futebol, levando em consideração o começo do ano. No Nordeste vive aí altas temperaturas e nitidamente as equipes fizeram um jogo bem acanhado nos 45 minutos iniciais. Não vou colocar logicamente a temperatura como o principal fator, mas as equipes ainda em início de pré-temporada. Nitidamente foi o primeiro jogo decisivo, mas o primeiro jogo oficial, né, de ambos os lados, aí tentando continuar vivo na principal competição do primeiro semestre aqui no nosso país. Então o Retrô, ele, né, começou com um ritmo muito forte, os primeiros 15 minutos do Retrô, como já era de costume em temporadas anteriores, o Retrô começar muito bem as partidas, né, só que aos poucos vai diminuindo o ritmo, vai perdendo aquela força, vai perdendo aquele ímpeto, só que muito bem posicionado. A marcação do Retrô, na maioria das vezes, foi uma equipe que se postou muito bem e que conseguiu neutralizar as principais investidas da equipe do Confiança, que tinha nos pés de Samuel Santos, lateral direito, a válvula de escape para tentar acionar Ricardo Bueno dentro da área. Uma típica jogada de equipe que está tentando, quem sabe, definir a parada logo de cara. Pelo lado da equipe do Retrô, a gente via a mobilidade do Fernandinho, a mobilidade do Hadley, a inserção de Richard Franco na equipe titular, que fez com que ele pudesse jogar um pouco mais avançado e o Alencar segurar um pouco mais na guarnição de defesa. O Jean Rafael fazendo ali, junto com a dupla de zaga, o Michel e o Guilherme Paraíba, a saída com 3 homens, dando a Edson Lucas a possibilidade de jogar praticamente como um ponta pelo lado esquerdo, tendo o Luizinho pelo lado direito como esse homem de mais velocidade. Então foi um Retrô que variou bem, até mesmo por ter esse entrosamento dos atletas, né, já vindos de outras equipes, alguns, e a espinha dorsal mantida de uma temporada para outra. No segundo tempo, o Retrô mantém firme, né, a sua proposta de jogo, de partir para cima, até que conquista esse primeiro gol. Né, um espigão de bola ali do Guilherme Paraíba, Hadley sai em velocidade, constrói praticamente toda a jogada, que acaba no lado direito com o Luizinho. A bola corta ainda toda a grande área da equipe do Confiança. O Hadley ainda participa mais uma vez, ajeitando para o Fernandinho, que pega mascado na bola, né, em uma finalização, né, bem devagarzinho para o gol do Pedro Paulo, mas muito importante para colocar o Retrô em vantagem. Aí concordo com o comentarista da TV que estava transmitindo o jogo. O Retrô faz o chamado efeito sanfona. Vai todo para frente quando tem a vantagem, dá a impressão ao torcedor que quer segurar o placar. E nessa de tentar segurar o resultado, o Confiança cresceu, né, e já vinha até no começo da partida, mesmo com o domínio do Retrô nos minutos iniciais, tanto da primeira como da segunda etapa, tentando as suas estocadas, e não deu outra, né, o gol marcado pelo Fábio, para mim um vacilo defensivo da equipe do Retrô. Confiança teve total liberdade para construir e definir a jogada, né, e o Fábio, que é um primeiro volante, é o cara que estava participando da saída de jogo da equipe do Confiança, apareceu como um elemento surpresa e conseguiu marcar esse primeiro gol da equipe sergipana. Depois o jogo ficou naquele banho-maria, o Retrô se atirou mais, acabou perdendo o zagueiro Michel Benek, a entrada do Dankler, né, foi importante até para compor zaga ali com o Guilherme Paraíba,
Vimos também, né, a entrada do Renato Henrique na vaga do Giva. Giva taticamente pode ser importante, né? Algumas das impressões aí do Vinícius Bergantin logo de cara, mas Renato Henrique também não contribuiu tanto para o jogo, não à toa perdeu aí duas importantes oportunidades que poderiam ter dado no tempo regulamentar a classificação à equipe da Fênix. E como faz falta o Franklin Mascote, né, que foi desfalque no jogo de hoje, assim como o Jonas e outras peças que não estiveram à disposição, e o jogo foi se arrastando no 1 a 1. O Paulo Ricardo, que foi o herói nos pênaltis, já havia aparecido ali em chances criadas pela equipe do Confiança na reta final do segundo tempo, praticando boas defesas, né, e garantindo esse placar de 1 a 1. E a reta final mesmo, no último terço do segundo tempo, ali por volta dos 35, 40, 45 minutos, foi de um Retrô que, assim como o Confiança, também desligaram os motores, entre aspas, e seguraram um pouco mais o ímpeto ofensivo, a ponto de gerar um jogo mais de meio de campo, segurando a onda, a ponto de não ter tanto perigo para o restante da partida. Então, um jogo onde se arrastou esse placar de 1 a 1, Confiança e Retrô foram para as penalidades e quis o momento das penalidades, né, que assim como na temporada passada o Retrô decidiu a sua vaga na primeira fase da pré-copa do Nordeste dessa maneira, o Retrô teve a felicidade de desta vez ter um goleiro pegador de pênaltis, né? Agora brilhou a estrela de Paulo Ricardo, né, um goleiro que foi contratado junto ao CSA, foi um pedido do técnico Vinícius Bergantin, que trabalhou com Paulo Ricardo na equipe alagoana, pega o primeiro pênalti mal batido por Rafael Furtado, né? O Retrô conseguiu uma regularidade muito boa nas cobranças, né? Na cobrança do Jean, na cobrança do Hadley, né? Todos os cobradores do Retrô com 100% de aproveitamento e muito convictos daquilo que estavam fazendo. Então, um resultado importante, 4 a 2 nos pênaltis, e agora o Retrô vai aguardar o seu adversário, que vai sair do ranking da CBF. Não tem nada definido, o ranking da CBF é que vai definir o adversário do Retrô na segunda fase da pré-copa do Nordeste, dessa boa classificação, e a Fênix segue viva na disputa por uma vaga na fase de grupos do principal regional do país. A gente volta a qualquer momento. Comentem à vontade, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações e vem com a gente. Classificação do Retrô. O Retrô segue vivo na Copa do Nordeste. É o assunto aqui na nossa plataforma. Até mais!